Olá, boa noite, seja bem-vindo. Hoje vamos ter uma live sobre estratégia, um convidado muito especial, o André Medeiros, que eu estou aguardando chegar. Vamos aguardar um pouquinho. Cadê o André? Para quem está chegando, boa noite. Boa noite para quem está ao vivo. Boa noite para quem vai ver essa live gravada, que muitas vezes não tem a oportunidade de assistir ao vivo. Olá, olha que honra! Um grande amigo Gil. Seja bem-vindo, meu amigo, que saudade! O André tá mandando um bora aqui, eu já tô aqui. Hoje nós vamos falar sobre Balance Scorecard. Vou parar aqui essa musiquinha. E vamos ver aqui. Deixa eu dar um toque nele aqui. Só um minutinho para quem tá chegando. Opa, liga sim, Gil. Vamos fazendo uma live também. Gil é um querido palestrante, super fera no que faz. E vai ser uma honra a gente conversar, quem sabe marcar uma live juntos. Aguardando mais um pouquinho o André. Meu WhatsApp web não tá querendo funcionar. Bom, convidem aí os amigos. Manda um aviãozinho para algumas pessoas que você acha que vale a pena assistir essa live, que tem negócio, que empreende, ou para mesmo empresários, líderes. Essa live com certeza vai ajudar toda pessoa que trabalha com gestão, que tem seu negócio próprio, que tem dificuldade de fazer estratégia, né? André, cadê você, André? Já estou aqui. O André chegou. Agora ele deve... vamos lá. Tá conectando aqui com o André, tá meio devagar. Não sei se é a minha rede ou se é lá. Vai valer. Peraí que tem alguma coisinha aqui.
Adicionar o André, que não funcionou, André. Estou mandando de novo para você. Agora está conectando. Deu certo? Aê! Tudo certo? Tudo bem aí? Seja bem-vindo, meu amigo, Obrigado. que aceitou. Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos Eu lá, acho né? que Falar de estratégia. eu nem André, só para sei. quem contextualizar, o André além de um amigo querido, foi meu mentor. Quero agradecer publicamente a sua mentoria, que foi essencial no começo do Resolvi Empreender. O André é gênio, é assim, acima da média, e eu quero que você se apresente. A gente vai ter hoje provocativo que você gosta. A Tá me Cláudia é ouvindo sempre bem, muito André? generosa. Estou te ouvindo super bem. Você está me ouvindo bem? Tá joia. A Cláudia é sempre muito generosa e metade disso aí que ela falou é tudo mentira. Tá joia. Tá tendo um pequeno delay. Tá tendo um pequeno delay, Cláudia. Então É, eu fica te muita ouço com um pouco responsabilidade, de né? atraso. Então eu peço um pouquinho de Tá, paciência aí na hora que você receber uma resposta, dá uns segundinhos para a gente não cruzar, tá? atropelar. Isso aí. Vamos lá então? Combinado. Muito bom, obrigado pelo Bora! convite Vamos. e vamos falar de estratégia, né? Sei lá, a gente parece que é doido falar de estratégia no momento de pandemia, mas eu acho que é um assunto muito recorrente e nunca envelhece. É um assunto que está sempre em voga, né? Porque se as pessoas não sabem para Com onde certeza. querem ir, vai sempre ser o mais difícil atingir bons resultados. Então, eu acho que é um assunto que está sempre em voga, É. com pandemia, sem pandemia, Uhum. a gente tem que tocar nesse assunto, porque ele é recorrente, ele não nos deixa escapar, ele está ali sempre martelando na nossa cabeça. Ah, se você tivesse feito uma estratégia. Então, eu estou aqui às suas ordens. Eu Como sempre você brinco, quer né? Eu começar? sempre brinco que. Uhum. Eu falo que eu sempre brinco que quem não tem uma estratégia é do outro, né? E, e aí eu queria que você primeiro contextualizasse um pouco para a gente o que é Balance Scorecard, né? Porque existem várias metodologias para ajudar na estratégia e essa é uma delas. Eu queria que você primeiro desse uma contextualizada para a gente entrar Tá. depois na questão aí, enquanto o pessoal está chegando, explicar um pouquinho do que é, para que serve, né? Eu sei que em momentos de pandemia a gente tem aí vários desafios, né? Mas também é um Uhum, momento uhum. bom para olhar para casa e arrumar a casa. E eu queria saber o que você acha disso e dar uma contextualizada primeiramente no que é o Balance Scorecard. Tá joia. Quando a gente fala de estratégia, tem sempre muitíssimas abordagens, muitíssimas metodologias, e o BSC é chamado de BSC, né? É Balanced Scorecard, que diz o seguinte: olha, dá para a gente fatiar a estratégia em partes para que a gente não tenha, não perca nada pelo caminho e principalmente não fique definindo coisas que depois a gente acha que vai ser impossível alcançar, e também a questão de como é que a gente engaja as pessoas para fazer sair do papel tudo aquilo que a gente determinou lá atrás. Então, o BSC ele é uma Uhum, metodologia muito rica para isso, que é uma que consegue trazer para a realidade os objetivos definidos na estratégia. Então, é uma das mais usadas, grandes empresas usam, mas ela acabou encaixando muito bem para pequenas organizações. Sabe que parece que estratégia é sempre um uhum. bicho de sete cabeças e coisas que são feitas para, enfim, empresas grandes, empresas que têm. Eita, estourou uma bomba aqui. Empresas que têm equipes Oh, viva a live! específicas, né? Então, empresas que têm equipes específicas para estratégia, e o BSC ele se encaixa melhor como metodologia para empresas pequenas. E eu já vi gente, inclusive, fazendo. Estourou de novo alguma coisa aqui. Tem alguém festejando, que eu acho que é o Corinthians.
brincadeira. Mas tem alguém, perdão, tem gente que faz inclusive para definir estratégias pessoais, o que eu acho sensacional. Com o Uhum. BSC, muitos Sim. profissionais de coaching usam os elementos do BSC para facilitar ali, tirar os planos pessoais do papel. Eu gosto bastante. E aí eu venho trabalhando com isso aí pelo menos nos últimos 15 anos, né, fazendo a Uhum. utilização dessa metodologia porque ela cabe bastante para organizações menores. Diga, o que mais que você quer saber? Aí você fez uma outra pergunta, né? Quais são os pilares do Balance Scorecard? Os O pilares. BSC ele é estruturado em 4 grandes pilares, né? Primeiro, a organização tem que saber qual é o seu posicionamento dentro do mercado, para que ela existe, que problemas ela resolve. Então, isso o BSC e estratégia nenhuma no mundo responde. Isso é uma espécie de reflexão que as empresas devem fazer antes de mais nada, antes de partir para a briga na Uhum. definição das estratégias. Eu existo para quê? E se eu morrer amanhã, que falta eu faria dentro do mercado que eu atuo? Uhum. Então eu penso que Sim. isso independe de estratégia. Os 4 pilares são o seguinte, olha, são os pilares financeiros, os pilares de clientes, os pilares de processo de tecnologia e os processos de gente que eles falam de inovação e crescimento. Então, se a gente começar de Uhum. baixo, eu acho que já é uma coisa extremamente interessante, que eles não falam estratégia de pessoas especificamente. Eles falam de estratégia de conhecimento e crescimento. Ou seja, quem consegue distribuir conhecimento não é uma máquina, não é uma coisa estática, é gente, né? E quem cresce Sim. também são as pessoas. Cresce em conhecimento, cresce em potencial. Então, só o jeito que eles chamam a base da estratégia eu acho muito legal. Então, repetindo, a Uhum. estratégia financeira, estratégia de clientes, estratégia de processo de tecnologia e de conhecimento e crescimento. Então, eu acho que é uma coisa muito legal. Agora, qual é a grande sacada? Isso parece simples, né? Mas eles têm uma sacada muito interessante que é o que a gente chama de causa e efeito. Uma coisa chama a outra. Então, quando eu defino uma meta financeira, alguém tem que pagar por ela, que são os clientes. Que clientes devem ser Uhum. Sim. acionados? Quanto eu tenho que precificar, quanto eu tenho que cobrar de cada cliente, em cada serviço. Deu uma travadinha? Prometo que não foi aqui do meu lado, hein? Deu uma travadinha aí? Prometo que não foi aqui do meu lado. Eu usei a internet mais potente do mundo agora aqui. Bom, tem um negócio de causa e efeito que é uma coisa muito interessante. Que é o Uhum. seguinte, se eu tenho uma meta financeira, alguém tem que pagar por ela, que são os clientes. Então, os clientes dependem da meta financeira, que dependem da meta de clientes. Então, que metas de clientes eu determino e que metas financeiras eu determino? Uma coisa interdependente. Mas para eu Tá. alcançar esses clientes, o que eu tenho que fazer em processos de tecnologia para atendê-los do jeito que eles precisam ser atendidos para atender a meta financeira? Beleza, mas se eu tenho processos de trabalho, eu preciso de pessoas engajadas para fazer as coisas acontecerem, para entregar a meta de clientes, para eu bater as metas financeiras. Então essa sacada é uma sacada muito interessante, de casualidade e efeito, ou seja, que causas e que efeitos estão conectados para uma coisa chamar a outra, sabe? Então aí entra Entendi. o que a gente chama de definição de objetivos, metas e indicadores, que é uma coisa que, em geral, isso não é muito bem resolvido nas organizações. E por que a dificuldade, né, André, de quando você estabelece uma estratégia, a execução dela? A gente sabe que sempre é um problema a execução e o engajamento das pessoas nessa execução É, e conseguir traduzir para a operação, para o nível tático, para o nível operacional, né? Aonde que as empresas erram aí?
Tá? O teu vídeo travou um pouquinho, eu vou esperar um pouco você voltar. Voltou, né? Então, o que eu tô... Peraí que eu vou esperar você voltar, que deu uma travadinha. Voltou? Tá um pouco lento aí do seu lado, hein? Deixa eu te esperar um pouquinho antes de responder. Tá me ouvindo agora bem? Voltei. Tá, joia. Quando a gente fala de estratégia, responder uma questão simples. Aonde a gente quer chegar? Beleza, então eu defino isso como uma espécie de mantra, de frase de alto impacto, sabe? Onde eu quero chegar? Aí onde eu quero chegar em finanças, onde eu quero chegar em clientes, onde eu quero chegar com processo de tecnologia e onde eu quero chegar com pessoas. Depois que eu defino isso, essas estratégias, eu defino os objetivos estratégicos, que é respondendo um pouco o que eu tenho que perseguir para alcançar isso, esse lugar que eu quero chegar. Então aí eu defino objetivos estratégicos, que, por exemplo, eu posso ter uma estratégia e vários objetivos, entendeu? E depois que eu tenho esses objetivos, eu tenho que saber como é que eu vou medir se eu estou alcançando ou não. Perdão, Cláudia, não te ouvi. Não te ouvi. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu tô dizendo assim, confundem, né, o objetivo com a meta. Isso. E aí é muito fácil de desvendar isso. O objetivo é o que eu tenho que perseguir para alcançar a estratégia. A meta é quando eu Né? coloco uma data Tá ouvindo? e determino quem vai fazer. Então isso... Então, é um momento para aonde a liderança deve focar agora, que a gente está num momento delicado, né? Com essa pandemia, as empresas tiveram esse, né, o impacto. O que você acha assim que a Uhum. gente deve... Bom, a estratégia, como eu falei no início, ela sempre vai bater a porta. Ela não vai deixar a gente ficar livre. Uhum. Mas esse momento de pandemia, onde as coisas estão andando num ritmo diferente, as organizações estão precisando se adaptar a esse momento, as organizações estão repensando seu modelo de negócios, não seria o momento ideal de pensar em estratégia. Não mesmo. Esse momento seria o momento de liderar. Seria o momento onde você fala o seguinte: olha, eu fiz uma estratégia e agora eu vou ver que adaptações eu preciso fazer para alcançar aquelas metas que eu defini lá atrás. Mas tem gente que não definiu, tem gente que não fez o dever de casa. E aí Uhum. a McKinsey fez uma colocação agora recente, Sim. que ele colocou lá uma espécie de metodologia dos 3 R's. Né? Primeiro como é que eu estou passando por esse momento, ou seja, a resposta, o primeiro R, né, que eu dou para esse momento, qual que é a resposta? Então eu tenho que, enfim, de alguma forma tem muitos negócios passando muitas dificuldades. Né? O Sim. segundo R, eu tenho que repensar ou reagir a essas questões que a pandemia trouxe. E o terceiro R é reimaginar isso, ou seja, colocar uma nova estratégia, um novo modelo de negócios dentro do meu negócio para poder atender todas essas coisas Uhum. que a pandemia nos está impondo. Né? E eu chamo isso de acelerador de futuros. O que é o acelerador de futuros? É quando você está numa situação tão impressionante que ou você pensa num futuro forçadamente, ou então você vai viver no primeiro R. Quem é o primeiro R? Eu tenho sempre que estar respondendo às coisas que estão me acontecendo.
Mas se você pensar bem, a pandemia ela é só uma espécie de reflexo do que muitas organizações fazem, que estão sempre no primeiro R. Ah, abriu um concorrente novo que está ali me perturbando. Eu vou responder a Hum, isso. Ah, o cliente está me uhum, pressionando por redução de preços. Eu vou responder a isso. Ah, não sei o que lá. Então está sempre no primeiro R. Nunca está no último R, sabe? Falando o seguinte, uhum. olha, eu sou uma empresa de automóveis e eu vou fabricar, já que não dá para fabricar automóveis porque ninguém vai comprar, eu vou fabricar respirador, sabe? Eu sou uma empresa que vende, sei lá, tecidos, eu vou fabricar máscaras. Sim. Por quê? Porque ninguém vai comprar mais os tecidos, porque o consumo baixou. Então, o que, que as organizações estão fazendo para reimaginar esse pós-pandemia? De novo, esse não é o momento ideal, porque falar de estratégia, você tem que reunir pessoas, tem que pendurar post-it por todos os lugares, né, e tal. Fica muito mais adequado quando você tem pessoas perto para a dinâmica funcionar melhor. Mas se é inevitável, como um acelerador de futuros, tem que fazer com os recursos que tem, né? Não tem jeito. É isso. Uhum, Eita, não te ouvi, Cláudio. uhum. E aí, no Não, caso, não te quando a gente ouvi. fala de estratégia, eu não sei como é que é o seu, né, eu sei que você está dentro das empresas, teu foco são escritórios de advocacia, né? E, Uhum. sério, eu tô falando assim, Eu não te ouvi. o seu foco Ah, são escritórios de advocacia, como sim. consultor, não está ouvindo? Agora estou ouvindo. Será que é a internet? Sim. Vamos trocar uma fone Deixa, deixa, deixa eu aqui, dar mais peraí. uma olhadinha aqui na minha internet. Eu vou sair por um Deixa eu minuto e já trocar volto, tá bom? esse fone, vamos ver se esse é o problema. Se é a internet, se é. Melhorou? Melhorou? Tá ouvindo agora? Eu tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo agora? Eu tô falando o seguinte, quando a gente, você que tá, para quem tá chegando, a gente já deu uma review do que é estratégia, do que é o Balance Scorecard, os pilares que ele tem, né? Agora nós vamos voltar e estamos fazendo também um pano de fundo em relação ao momento que nós estamos, né? Momento de pandemia, onde as empresas estão tendo que reagir, se reinventar durante esse período. E o André está trazendo outros insights. Nós estamos com alguma dificuldade aqui de internet, mas estamos voltando para a retomada. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Fiz uma colinha com algumas perguntas. Tem bastante coisa para a gente. Eu vou abrir os comentários. Eu tinha fechado os comentários. Eu vou ativar novamente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar agora. Eu vou anotar aqui para a gente responder. Quem está acompanhando aqui ao vivo, em relação à estratégia, em relação à implantação, a base. Meu som está falhando.
André, adicionar. Tá conectando. Voltei. Welcome back. Eu fui ver a minha internet que estava boazinha, hein? Me perdoe a Vamos interrupção por alguns segundos. Vamos lá, ver então? se O que mais você tem para me agora perguntar? vai. Então, eu estava te perguntando, porque assim, você como consultor, você entra, né? Tudo bem que seu foco é são escritórios de advocacia, mas quando a gente entra para fazer estratégia, muitas vezes isso não está azeitado. E aí a gente se depara também com falta de missão, visão, valores. Como que você vê isso ainda hoje? Você acha que vale a pena? É, Cláudia, deixa eu te Tem falar. O alguma seu coisa que som está um pouco substitui cortando. isso? De Ou repente, se ainda você tirar o fone, fica um pouco melhor. vale para dar fundamentação para a estratégia? Como que Tá, você pensa? tá joia. Esse negócio de missão, visão e valores é uma coisa que funcionou muito na década de 90, nos anos 2000, assim, talvez. Mas hoje eu vejo que é, é uma mensagem muito interna, muito para dentro da Tá ouvindo, André? organização e não para fora. Estou te ouvindo. Por quê? Porque, de certa forma, tá bom. Porque, de certa forma, Já tirei. o que eu vejo é que. Ótimo, tá bom. O que eu vejo é que as pessoas elas têm uma mania assim, vamos copiar aqui algumas coisas da moda, né, o que a gente leu aí nos livros e tal, para ver se a gente consegue encaixar aqui. Como você falou, a gente foca muito na área da advocacia, prestação de serviços, serviços de alto Uhum. valor agregado, né? E aí a gente sempre pergunta assim para os advogados, qual que é a missão aqui do escritório, né? Aí ele, peraí que eu vou dar uma olhada aqui no site da, né? Qual que é a visão, né, da organização e tal? A pessoa, peraí que eu vou dar uma olhada aqui no manual do escritório. Então, eu só tenho contra esse negócio de missão, visão e valores porque virou uma espécie de a gente tem que fazer porque tem que Uhum. fazer, mas as pessoas não vivem aquilo. E aí, quando escreve visão, escreve assim: eu quero ser reconhecido como o melhor escritório de advocacia do Brasil. Você e a torcida do Corinthians inteirinha, né? Porque todo mundo quer ser reconhecido, mas o que significa isso? Então, dos anos 2000 para cá, muita coisa avançou. Então, tem outras formas de você dizer para dentro da organização e para fora quais são os seus valores. O que é intrínseco, o que é extrínseco. Por exemplo, como eu trabalho em escritório de advocacia, é muito comum você ver os escritórios falando nossos valores. Aí tá lá, ética, sabe? Coisas assim do tipo atendemos com pessoalidade, não sei o que lá. Tudo isso são valores intrínsecos. Já é esperado da profissão que o advogado seja ético. Não é porque você está dizendo que você é ético que as pessoas vão te contratar agora, entendeu? Não tem Sim. sentido algum isso. Então, tudo que é valor. Então, se você, por exemplo, ou alguém que está ouvindo, né, fala assim, eu quero ver aqui quais são os valores, se esses valores da minha organização são bons, são intrínsecos, você não precisa falar. Você tem que falar algo que realmente impacte, e isso não é piegas, tá? Que você impacte a alma das pessoas. Como que você vai lá e fala com a alma das pessoas? E aí, quais são os valores que são interessantes? Aqueles que ligam a sua organização a um conceito. Ao seu propósito. Isso eu não chamaria de propósito necessariamente, eu chamaria de um conceito mesmo. Sei lá, vou pegar uma marca aqui qualquer. Por exemplo, Starbucks. Starbucks é uma cafeteria, né? A Sim. Starbucks não pode falar venha tomar o melhor café da cidade, venha tomar o melhor café do mundo.
Já venha porque esperava. nós somos a melhor. É intrínseco. E eles nem têm o melhor café. Eles sabem que eles não podem falar isso porque o café deles não é bom. Então ele tem que grudar um conceito da marca Uhum. à marca. Sei lá, vamos falar de Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola nunca vai falar assim: tome Coca-Cola porque mata a sede. Tome Coca-Cola porque é saudável. Ela não pode falar isso, porque ela sabe que não é saudável, ela sabe que aquele troço é doce igual, chega trava aqui, né, o parafuso. Mesmo a Coca Zero é super doce. Ela não pode falar que mata a sede, ela não pode falar que, porque ela sabe que ela é um refrigerante. Então ela gruda um conceito à Uhum. marca. Isso é valor. Por exemplo, o conceito que a Coca-Cola usa é felicidade. Tudo que é felicidade, felicidade em estar junto, felicidade do Natal. Poxa, ela Uhum. grudou a marca ao Natal. O Papai Noel era verde. O Sim. Papai Noel não chamava Papai Noel, era São Nicolau, sabe? E ele chamou Papai Uhum. Noel, pintou de vermelho. Por quê? Porque não tem momento mais feliz, né, no imaginário popular do que o momento de Natal. O Starbucks, só para finalizar Uhum. a minha fala, o Starbucks grudou o seguinte: aqui dentro você vai ter um espaço tão confortável que você vai até querer tomar um café. E aí é um conceito de branding, sabe? Que é, eu vou pensar a minha Sim. marca para grudar um conceito nela. E isso eu vou chamar de valor. Não Uhum. necessariamente é o propósito. O propósito é algo talvez mais profundo um pouco. Tá. Tem a ver com o manifesto? Deu uma. A Tem a gente ver fala com o de manifesto, né? manifesto. Que é coisas, né? É. Um pouquinho, gente, como esse manifesto Então, impossível. o manifesto, sim, o manifesto é uma ferramenta para você explicar, talvez de uma forma mais visceral, mais assim, da alma mesmo, o que, que a tua marca faz. Entendeu? Então, isso eu acho legal. Ou seja, Tá. é um instrumento. Ou seja, eu abandono missão, visão e valores e vou para uma outra Uhum. ferramenta que é o manifesto, que é o que, que a minha marca tem de inspiração para você ser convencido. Olha que legal. Você que está fora é convencido a entrar e você que está dentro é incentivado a não sair. Ou seja, você funcionário tem um certo orgulho de fazer parte dessa marca, se Uhum. apaixona por ela também, e quem está Uhum. fora quer comprar, ou o serviço, ou o produto dela. O manifesto é uma ferramenta que ajuda nisso. Uhum. E é muito melhor nos dias de hoje do que missão, visão e valores, que ficou bem batido lá na década de 90, anos 2000. É isso. André, você comentou que o Balance Scorecard, né? E eu imaginava que usar também nas médias, e já vi gente fazendo com grandes também. Qual seria a estratégia hoje mais adequada para quem é médio, para quem é grande? Não, ele nasceu para empresas grandes, tá? O que eu estou dizendo é que tem tantos outros modelos que ele se encaixa também, ou melhor, do que outros modelos para empresas pequenas. Mas as empresas médias e as grandes utilizam de forma muito recorrente o Balance Scorecard. Apesar de ser uma. A gente nem pode dizer que é uma metodologia, sabe? Ele é uma abordagem de negócios Tá. que aproxima a execução de um jeito mais prático, sabe? É isso. Uhum. E o que você vê hoje que dá para a gente utilizar que seja mais palpável, né? Mais efetivo? Porque, assim, o que eu vejo mesmo nas empresas é a dificuldade de traduzir a estratégia. Né? O que os líderes têm que fazer, o que os donos das empresas devem fazer, o que a liderança precisa fazer, porque fica tão intangível, parece uma coisa lá, estratégia, e a gente não consegue, né, tangibilizar isso. É, eu tenho uma vontade enorme de falar uns palavrões, assim, de xingar, porque quando a gente
fala uns palavrões, parece que a gente, né, joga mais alma no discurso, né, mas não pode. Mas enquanto os empresários estiverem nas suas Mercedes, nos seus BMWs ou nas férias em Cancún e dando um aumento de um salário mínimo só quando tem dissídio, esse abismo, né, entre o patrão e o empregado vai existir e vai ser muito difícil você convencer um empregado de comprar as causas da empresa se ele não se vê parte dela. Então, esse abismo que se constrói, ele é muito presente no Brasil, nos países em desenvolvimento, e a gente até estranha quando a gente vê algumas empresas, algumas organizações que conseguem isso aqui no Brasil. É muito difícil. Então, enquanto isso não for algo repensado, por isso que é o terceiro R lá do McKinsey, né, vai ser muito difícil convencer as pessoas de que elas têm uma participação efetiva no crescimento da organização. Por exemplo, a gente faz muita pesquisa de clima nos escritórios de advocacia. Sim. A gente usa uma metodologia do pessoal do Gallup, que é uma metodologia incrível, chamado Q12, que é o Q12, e aí a gente adapta para o mundo do advogado, né? Mas uma das perguntas que a gente faz é assim: quantos por cento do seu potencial, do seu conhecimento, você está aplicando aqui no que você faz hoje? A gente fez uma pesquisa com 167 escritórios de advocacia. Apenas 20% das pessoas falou que usa todo o seu conhecimento. É muito frustrante isso. É muito frustrante. O pessoal está Por quê? subutilizado. Porque as pessoas estudam 5 anos. Exatamente. Sim. A pessoa estuda 5 anos, tem que passar na OAB, tem que fazer pós-graduação, não sei o que lá. Aí ele vai e usa só 20% ali. É claro que essa pessoa vai ficar desmotivada. É claro que ela vai ficar, de alguma forma, falando assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou trabalhar por dinheiro mesmo, vou ser um mercenário. O que eu tenho aí que matar aí de tempo, né? E olha que interessante. Uma frase do Porter que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Pois é. Né? Mas olha que outro dado interessante. A gente, em geral... Perdão? Desculpa, não dá para falar de cultura. Não dá. Porque você falou do clima. Sim. E tem uma outra coisa também muito importante, um outro dado que a gente fez, que é o seguinte: uma preocupação dos sócios, né, dos líderes, vamos dizer assim, a minha equipe é eficiente, a minha equipe está realmente trabalhando na sua alta eficiência e tal. Muita gente fala de alta performance, esse blá 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 dos infernos aí. E aí a gente foi fazer uma análise num escritório grande mesmo, aqui em São Paulo. Ele tem filial em São Paulo, em Brasília, em Curitiba, em Minas Gerais e no Rio. E aí a gente foi, com a metodologia, medir, né, se esse pessoal realmente estava utilizando todo o tempo que poderia utilizar, fazendo as coisas que precisavam ser feitas. Então a gente foi lá e mediu as atividades que eles fazem, o tempo que eles gastam, o volume, porque a gente chama assim: olha, se eu tenho 10 pessoas, por exemplo, que trabalham 8 horas por dia, eu tenho ali, em média, 80 horas. Se eles trabalham 80 horas 5 dias na semana, então 8 vezes 5, 40, são 400 horas. Se eles trabalham 4 semanas no mês, em média, 400 vezes 4, e aí vai. Né? Então, quantas horas estão disponíveis para aquela organização? E como é prestação de serviço, né, advocacia, é muito fácil medir, porque você não está ali com produção de produtos e tal. E quando a gente foi medir, porque tinha uma reclamação dos dois lados, né? O pessoal reclamava que trabalhava demais e precisava contratar mais gente. Os líderes falavam: gente, mas será que eu preciso contratar mais gente? Porque eu não estou vendo aqui tanta produção
que necessite isso. Então ficava uma dicotomia, né? Quando a gente foi Sim. medir, o tempo útil das pessoas era em torno de 60%, 58% e alguma coisinha. Ou Uhum. seja, pouco mais da metade era tempo útil. Todo o restante era embromation, para responder e-mail, que você podia resolver levantando a bunda da cadeira e indo falar. Você perdia um tempo. Enfim, era um tempo perdido incrível, que bastava você organizar melhor as atividades, Uhum. organizar melhor ali a, o fluxo de rotinas, que você conseguia entregar o que precisava entregar. E, inclusive, ter mais qualidade de vida. Por quê? Porque nem os Uhum. sócios sabiam pedir, não pedia direito, esse camarada não sabia priorizar as coisas, então era uma atropelação em cima de atropelação. Quando a gente foi fazer a conta, e o que é legal, né, porque a gente sai do mundo da percepção e vem para o mundo factual, quando a gente foi mostrar os números, a gente viu que não cabia mais nada. Ou seja, vamos fazer um projeto tal, a estratégia tal, as pessoas já estavam totalmente saturadas, totalmente cheias de coisas ali que não cabia mais nada. Então, é uma burrice sem tamanho a gente falar, vamos fazer um projeto estratégico agora? Vamos. Mas a gente não entender se as pessoas que vão entregar têm condições de fazer caber ali nas horas de trabalho mais coisas, né? Porque a estratégia é a gente repensar a forma de trabalho. Sim. Você falou muito do causa e efeito do Vale Scorecard dentro daqueles 4 pilares. Qual deles você acha que é um gargalo maior? Tem dois, assim. O primeiro não definir estratégias lá no mundo da lua, sabe? Eu quero conquistar o mundo, e aí o cara fala, já que é pra gente sonhar, vamos sonhar grande, sabe? Essa história de que o sonho grande e o sonho pequeno custam o mesmo tanto e tal, é uma besteira. Então, é muito bom quando tem uma voz de fora que puxa as pessoas para o planeta Terra e fala, pera lá, velho, a tua marca é capaz de sabe, sair da Uhum. estratosfera? Não, então vamos pôr mais o pé no chão. Então, um desafio grande é esse, é definir boas estratégias que sejam factíveis. O outro desafio é convencer as pessoas de que precisam trabalhar mais para alcançar esses objetivos. Esse é o Uhum. maior desafio. O segundo maior desafio é como é que eu vou agora convencer o chão de fábrica, né, a fazer as coisas acontecerem. E aí, de novo, E é importante, quando a gente olha o clima. Oi, perdão? André, porque as empresas geralmente elas não os processos organizados, né? Não tem um planejamento claro, não tem um processo muito efetivo, aquela coisa está na cabeça da pessoa, não está no Eu, processo. E como arrumar essa casa? então, Cláudia, você sabe que advogado ele responde muito bem quando tem um prazo jurídico lá para ele cumprir, né? Quando ele sai desse universo, é um pouco difícil ele olhar para a gestão e se organizar ali. Então, imagina que em escritório de advocacia, essa é a última coisa que eles vão pensar para se organizar, né? O fluxo de rotina. Eu chamo de máquina de produzir coisas. Ou seja, quantas demandas tem de entrada? Tem demanda do cliente, tem demanda do jurídico, tem demanda do, sei lá, do sócio, tem demanda de vários lugares, não? Como é que eu processo essas demandas e fecho produtos e entrego? Então a gente chama isso de fluxo de rotina. A gente já desenhou vários fluxos de rotina em vários escritórios de advocacia que ficaram lindos dentro da gaveta. Lindos dentro da gaveta. Ou seja, um calhamaço assim de papel, desenho, caixinhas com responsáveis e tal. E a gente viu que isso não é muito a praia para quem presta serviço, e principalmente serviços onde você tem como fala, uma contribuição intelectual muito grande. E aí a gente vai estudando e Tá. com a experiência a gente vai vendo quem já escreveu sobre isso, né? E teve um cara que escreveu um livro muito interessante chamado Daniel Pink. E acho que eu já te falei dele a respeito disso, né? Ele falou, olha, quanto mais você colocar
sistemas de resposta para a produção intelectual, menos você vai conseguir colocar as coisas dentro de uma... E aí ele, inclusive, escreveu um livro a respeito disso. Então, a gente já foi um escritório que não tem nada escrito. Peraí, eu estou esperando seu áudio chegar porque tem um O delay livro grande chama aí. Drive? Drive, exatamente. Drive. Já tem até em português esse livro já. E a gente já foi em escritórios que não tem nada escrito, zero de Você coisas me ouviu, escritas. André? Deixa eu ver, é Drive. Tem zero de coisas escritas do ponto de vista assim, de rotinas de trabalho. Só que as pessoas amadureceram Falei, chama um Drive. jeito de trabalhar. Uhum. Hum, entendi. André, você fez uma pesquisa, eu sei que Um você fez uma minutinho. pesquisa com vários executivos para esse cenário aí pós-pandemia, plano de retomada. O que essa pesquisa revelou aí para a gente em relação a questões estratégicas, né, que é o tema hoje? Da pesquisa, né? Então, eu tô com um delay na sua voz, você tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Que Mas delay. a pesquisa a gente fez com 60 executivos. Na verdade, foram 60 escritórios de advocacia que tinham executivos e tal. E Chegou? a pesquisa revelou o que a gente já estava esperando, né? Primeiro que ninguém tinha pensado em contingências, nem do ponto de vista financeiro, muito menos do ponto de vista de como enfrentar isso. Então, pegou todo mundo de surpresa. A segunda coisa é que tem muito pouca gente com aquele terceiro R na cabeça, de pensar, escuta, como é que eu vou reimaginar a advocacia? Porque se eu pensar bem, 90% do trabalho do advogado pode ser feito de forma remota. Eu não preciso estar no escritório. Poxa, mas eu tenho que aprender a liderar as pessoas de forma remota. Então, houve um pouco de percepções assim muito de forma dicotômicas, assim, sabe? Olha, eu esperava isso e aconteceu isso. Mas a pesquisa revelou duas coisas principais. Uma é essa adaptação teve que ser muito rápida, assim, do ponto de vista de fazer os processos jurídicos funcionarem remotamente, equipamento, internet para toda a equipe, essas coisas mais básicas teve que funcionar muito rápido. A segunda coisa eles têm uma ânsia muito grande de transformar o mercado jurídico numa outra coisa, mais ágil. Por exemplo, o legislativo no Brasil é um dos legislativos mais lentos do mundo, o que é uma coisa, enfim, muito ruim até de falar. Uhum. Eles têm uma ânsia muito grande de mudar, mas como classe, eles ainda estão muito desunidos, muito desunidos. Né? Eles são uma potência no Brasil, mas estão extremamente desunidos. Vamos lá que eu estou esperando aqui a mensagem chegar. Não chegou, Cláudio. Eu vi que você falou aí, mexeu a sua boquinha, mas não chegou nada aqui. Não chegou. Pergunta aí se o pessoal está te ouvindo, porque eu não estou te ouvindo, Cláudio. Pessoal, vocês estão ouvindo a Cláudia? Aliás, está chegando bem o áudio, tanto o meu quanto dela?
Bom a gente perguntar para quem está ouvindo, né? Não estamos ouvindo ela. Não, não estamos ouvindo. O André, vocês estão ouvindo? André, repete, por favor, os 3 R's que você comentou da pesquisa do McKinsey. Os 3 R's da pesquisa da McKinsey. O primeiro R é Para quem chegou responder. depois. O primeiro R é responder, ou seja, eu tenho que responder a esse momento que nós estamos vivendo, né? O segundo é repensar e o terceiro, reimaginar. Ei, Cláudia, o povo está falando que está me ouvindo, já me sinto menos impactado aí. Eu posso repetir Dir-se furtado. Repetir já, você não viu? Responder, repensar e reimaginar. Reimaginar o meu modelo de negócio pode ser completamente, enfim, repensado mesmo. Isso é uma coisa muito legal. A McKinsey fez uma... Ah, e você falou de propósito, né? Eu perguntei sobre os 3 R's que você... Caramba! Eu acho que o pessoal já ouviu aí. Pessoal, vocês entenderam os 3 R's, né? Melhorou? Melhorou, tô te ouvindo. Ainda tá com um pouco de delay, mas eu tô te ouvindo. Só ouvimos... Caramba! Bom, tem um pouquinho de delay na Cláudia, mas eu vou respondendo de acordo com o áudio que chega aqui, tá? Tá. Vou colocar e funciona. Vocês estão me ouvindo agora? Coloquei novamente o fone. Agora eu tô te ouvindo, Cláudia. Fala aí. Uhum. Não tá dando para ouvir, Cláudia. Tá com um delay enorme. Sim. Eu não te ouvi nada. Eu não te ouvi nada. Cláudia, sabe o que eu queria que você fizesse? Que você saísse e entrasse novamente, porque eu não estou te ouvindo mais. Eu acho que o pessoal está só me ouvindo, mas não está ouvindo você. Então a gente vai sair por 2 minutinhos, tá? Para regularizar isso.